determinados momentos da nossa vida, nós acabamos colocando máscaras, né? E a gente deixa de ser autêntico. Acho que isso pode acontecer com qualquer pessoa, né? E ela acaba sofrendo com isso, naturalmente, de ser aquilo que não é. É mais ou menos por aí? É. A autenticidade é exatamente aquela forma de se colocar no mundo, seja em termos das palavras, dos nossos comportamentos, que não é nem o agressivo, né, que precisa agredir para mostrar a sua força, e nem aquele passivo, aquela pessoa omissa que fala assim, ah, eu não tenho força, ninguém me deixa falar, sabe aquele papel do coitadinho, da coitadinha. Então, o autêntico é aquela pessoa que expressa seus sentimentos livremente. Agora, isso é altamente raro. A gente vê isso muito pouco. Por quê? Pelo que você falou agora há pouco, dos papéis que a gente vive, e porque a nossa educação ainda é muito voltada no medo do abandono ou no castigo. Freud, que é o papa da psicologia, ele fala isso numa obra clássica chamada O Mal-Estar da Civilização, que as famílias ocidentais, até hoje, ele escreveu isso no começo do século, até hoje as famílias educam os filhos com base no medo do abandono, quer dizer, se você não fizer isso, mamãe não vai mais gostar de você, ou no medo do castigo, ó, se você não fizer a lição, papai não vai gostar. Então essas duas formas de se educar as pessoas fazem com que as nossas emoções, Olga, em vez de fluírem livremente, elas ficam sempre embotadas, fechadas lá dentro, escondidas e reprimidas no nosso inconsciente. E daí que a gente usa as máscaras. A máscara do fortão, do machão, daquele marido que tem que se impor, né? Ou daquela pessoa da coitadinha, que eu não consigo nada, não posso fazer Pra nada. todo mundo ter pena. Isso, não ter pena e ter alguém que carrega. Porque essa pessoa, a coitadinha, ela é muito esperta. Porque inconscientemente ela arma um jeito de alguém na vida conduzi-la e fazer tudo para ela. Porque ela se diz incapaz e ela não precisa tentar. Entende? Tem esse lado também. O que que tem a ver ser autêntico com autoestima? Tem a ver alguma coisa aí? Tem a ver, porque uma pessoa que não se expressa, não se coloca, vai rebaixando a sua estima, o seu autoconceito. Por quê? Porque ela não tenta um trabalho, ela não tenta um vestibular, ela não coloca para um chefe o que ela está sentindo, então ela vai deixando que os outros a invadam, que os outros a machuquem, e ela vai o quê? Se diminuindo, a sua estima vai ficando diminuída, entende? Então, o que que a gente pode fazer de melhor pela autenticidade? Muita gente tem medo, por exemplo, Olga, você deve cruzar pessoas. Ah, eu tenho medo de dizer e machucar as pessoas. Né? Muitas vezes você tem medo de falar alguma coisa com receio de que você vai machucar teu pai, tua mãe e teu filho. Entenda que você machuca muito mais não falando e se afastando silenciosamente. Essa é a primeira coisa. Não falar as verdades é a gente apagar a nossa luz ou a gente se afastar. Então isso não ajuda. O que a gente tem que fazer é achar uma forma de se colocar respeitosa e amorosa. E eu tenho visto nesses anos todos que quanto mais a gente fala olhando no olho, quanto mais baixinho a gente fala, quanto mais seguro a gente fala, mais a gente é ouvido. A gente não precisa gritar, não precisa bater, não precisa necessariamente ter um ato violento. A autenticidade não é ser violento, é ser sincero, aí direto no ponto, é dizer, eu me sentiria melhor assim, olha, eu prefiro isso, eu espero isso de você, olha, eu vou ser uma esposa mais feliz se eu puder contar com isso. Sabe, Olga, eu atendo muitas mulheres que, por exemplo, querem que seus maridos sejam mais carinhosos ou mais presentes. Ah, mas meu marido não é assim. Mas ela nunca falou claramente o que ela espera. As pessoas às vezes esperam. Filhos, às vezes você que é filho, de repente você espera que teu pai te diga que te ama ou te dê um abraço. Diga claramente para ele. Sabe por quê, Olga? A gente precisa retomar a autenticidade não só nas coisas ruins. Tem gente que pensa que a autenticidade é saber brigar. E eu quero trazer aqui uma ideia de que a autenticidade é brigar pelo amor, é brigar pelas coisas boas. E às vezes dizer para o outro, cara, eu não estou podendo hoje. Ou dizer, olha, eu preciso de você. Então a autenticidade maior, Olga, é a gente entender que a maior força da vida da gente é a força do amor, é a força de expressar o que a gente está precisando aqui. Mas por que, Léo, por exemplo, que as pessoas não fazem isso? Por que os consultórios de psicólogos, psicoterapeutas como você estão lotados?
certo? Por que as pessoas estão buscando cada vez mais livros de autoajuda, né? O que está acontecendo? Não nos damos esse tempo? As pessoas, de repente, até encaram como, não vou ligar para pai, para mãe, ou brigou, não vai fazer as pazes. O que está acontecendo? Estamos muito orgulhosos ainda de, não vou me rebaixar, isso é humilhação, não vou fazer isso. A nossa cultura, a nossa escola sempre valorizou muito o conhecimento intelectual, né? Matemática, física, química, o conhecimento técnico do que está fora da gente. Você pergunta para o adolescente o que é a internet, ele sabe. Pergunta para ele o que é o coração dele, ele não sabe. Então, veja, eu trabalho hoje no Colégio do Mont Vilares, né, aqui no Morumbi, e eu acho que o primeiro colégio que trabalha com o tema projeto de vida, onde a gente fala de amor, fala de vida, fala de esperança, e fala de felicidade. E o que você está aprendendo com esses adolescentes? Que eles adoram falar disso, que eles falam, Léo, que bom, eles curtem essa aula, porque eles querem amar. E é aí na adolescência que eu vejo claro, porque eles são espontâneos. O adolescente ainda tem essa coisa da criança, ele é autêntico, que é viva. né? Eles adoram essa aula, por quê? Porque é hora, Olga, da gente poder brincar um com o outro, é hora de poder falar as verdades, é hora de destrancar o coração, de poder sonhar. A gente tem um poder, né? A gente que trabalha em televisão, você que é mãe, a gente tem um poder. Cada palavra que a gente tem, a gente pode mudar uma vida, a gente precisa lembrar disso. É que quando a gente está feliz, a gente fica saudável. Quando a gente está feliz, a nossa pele fica boa. Você foi projetada para ser feliz. Não deixa nada atrapalhar. Quero compartilhar com você, com todo mundo que escuta a gente, que vê a gente, um caso de uma moça que veio essas semanas consultar comigo, inclusive aqui pelo programa. Ela chegou e contou assim pra mim, sabe? Eu tô com saudades de mim. Eu tô vivendo de um jeito que eu não queria viver. Eu olhava pra ela e eu sentia que faltava brilho, né? Faltava brilho no olhar. E eu sei que tem muita gente que está escutando a gente, que por um motivo ou por outro, por um pai, por uma mãe que às vezes foi mais rígido, por uma educação, por ter colegas de escola, foi deixando a luz interna, sabe, aquela nossa energia, ir diminuindo. E eu quero deixar um recado para você que está escutando a gente, que assim é do fundo do coração. É o psicólogo que fala, mas é o Leonardo que fala também. Sabe, Olga, dentro da gente tem como se fosse um rio, que são as nossas emoções. Muita gente, quando olha para dentro desse rio, só vê um baú cheio de lama. E aí a pessoa fala assim, eu não tenho mais sonhos, eu não tenho mais vontades, eu não tenho sentido de vida. E a gente nunca pode esquecer que isso aí, muitas vezes, essa lama não é nossa. Essa lama foi a vida. Às vezes um casamento desfeito, às vezes uma família difícil, às vezes um chefe maldoso. Alguém que a gente também permitiu, jogou um monte de lama no nosso baú de pedras preciosas. E o bonito de ser psicóloga é participar do lado da pessoa nesse mergulho em busca dela mesma. Quando a pessoa pega esse baú do que é um sonho da gente, sabe, mergulha lá no inconsciente e olha e fala assim, não, eu tenho um sonho. Só que o que me impede de abrir o meu baú de pedras preciosas é o medo de não poder ser autêntico. Então, se a gente, em primeiro lugar, reconhecer que existe esse baú no fundo de cada um de nós, se a gente reconhecer que nós somos humanos, se a gente reconhecer que a gente precisa de brilho para estar bem no mundo e que o mundo precisa ter gente brilhando para estar mais bonito, esse já é um grande passo. E o segundo, Olga, é dar um passo por vez. Porque tem muita gente que pensa que para ser feliz tem que desmanchar um casamento, tem que mudar de emprego. Às vezes não. Às vezes é mudar a forma de se colocar dentro do casamento. Às vezes é mudar a forma de se colocar para o seu mesmo, para o próprio pai, para o chefe. É mudar o jeito, entendendo que a harmonia é que cria a saúde. E que sem autenticidade não tem harmonia.